Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do grupo 45 minutos. Times da Série A de volta, né, nesse meio de semana com os nordestinos na Copa do Nordeste. O primeiro deles foi o Vitória, que voltou mal do recesso, viu? Foi eliminado pelo Confiança, derrota por 1-0, gol no finzinho do jogo do time sergipano e o Vitória volta já em crise, né? Vamos falar sobre isso a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, estou aqui com Vitor Vilar. Direção e edição desta live é de Márcio Souza. E você que está chegando aí, já deixa o seu comentário, tá? Nos ajuda aqui a fazer este telecast de uma surpreendente eliminação, né? Estamos falando de um time da Série A contra um time que está no Z4 da Série C do Campeonato Brasileiro, que é o caso do Confiança. E mesmo jogando em casa, o Vitória perdeu, não fez gol, continua sem fazer gol, né? O período antes ali da gente parar para o Mundial, o Vitória já vinha numa sequência sem balançar as redes, segue sem balançar, vamos falar sobre isso a partir de agora. Antes, aqueles recados que vocês já sabem, né? Primeiramente, aquele like, né? Aquela curtida marota aqui no canal, ajuda a gente engajar, divulgar e também aproveita, se inscreve por aqui, tá? Faça a sua inscrição se você não é inscrito. Estamos muito próximos aí da marca de 88 mil inscritos. Nesse momento, 87,8 mil inscritos aqui no 45 minutos. E a gente conta muito com a ajuda de vocês para espalhar a palavra, né? Para espalhar aqui o maior canal independente que fala sobre futebol nordestino com aquela profundidade que você já conhece. Também agradecer aos nossos parceiros, tá? Começando com o Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Lembrando sempre que a aposta é entretenimento, tá? Não é investimento, só aquele troquinho do pão, nada além disso lá na Bet Nacional. Também tem o nosso Clube 45, que é a forma que vocês possuem de nos apoiar de forma direta, tá? Lá no nosso Apoia-se, apoia.se/podcast 45. A sua contribuição é muito importante para a gente seguir aí com cada vez mais conteúdos, aumentando cada vez mais a nossa cobertura sobre o futebol da nossa região. Bom, vamos logo para o que interessa, Vitor Vilar, que é a eliminação do Vitória, né, para o Confiança. Um jogo que era para o Vitória readquirir a confiança, Vitor Vilar. Desculpe o trocadilho, mas esse jogo serviria para isso. Se passasse, ia ser a obrigação, né? Ia ser a obrigação e ganhava um pouquinho de confiança ali para o retorno do Campeonato Brasileiro. Como não só não ganhou, não fez gol, perdeu no tempo normal, foi eliminado, a crise que já existia, né? Dá para dizer que existia, porque apesar do Vitória ter terminado aí essa primeira parte do Campeonato Brasileiro fora da zona, mas numa sequência ruim, né? Já são vários jogos sem vencer, vários jogos, inclusive, sem tomar gol. Eu vou até aqui puxar os dados corretos, né? Porque o Vitória vinha de 2 empates no Brasileirão contra Cruzeiro e Corinthians, até dá para dizer que foram resultados aceitáveis, mas derrota para a Universidade Católica, eliminação na Copa Sul-Americana, derrota para o Santos em casa e derrota para o Bahia no Clássico também pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos 6 jogos, contando obviamente com esse do Confiança, nenhuma vitória, apenas 2 empates e 5 jogos consecutivos sem sequer balançar as redes. Hoje pegou o Confiança, que não só está na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro, como tem uma das piores defesas da Série C. E nem neste time o Vitória conseguiu deixar um golzinho ali para o seu torcedor que foi ao Barradão ali comemorar, nem isso aconteceu. E aí, Vitor Vilar, você que estava aí nesse último mês só acompanhando o seu Real Madrid, Copa do Mundo de Clubes, agora voltou para a realidade. Boa Pois é, noite. realidade. Boa noite, Fábio. Boa noite. Realidade dura, né? Duríssima, cara. Você já trouxe aí o retrospecto do Vitória, somando esse jogo do Confiança. O retrato é claro, a crise continua. O Vitória passou 25 dias aí e voltou em crise. Voltou com os mesmos problemas que apresentou lá atrás, né? Antes da pausa.
voltou com a mesma humilhação, assim, tentando mais uma vez humilhar o seu torcedor. Eu vou parafrasear uma colega minha, né, uma amiga minha, uma grande amiga minha, que houve 45 minutos, que estava no Barradão. A gente já sabia que ia ser ruim hoje contra o Confiança. A gente já tinha expectativa de que seria ruim. Por quê? Vitória voltando dessa pausa, um jogo terça-feira à noite, chuva em Salvador, tá até friozinho aqui em Salvador. Os caras voltando, sabe, de férias, assim, ainda pegando no tranco. Um time remendado porque não pode utilizar. Primeiro que assim, nem contratou tanto, mas o pouco que contratou não pode utilizar por causa, enfim, da limitação de inscrição da Copa do Nordeste. E todo mundo que, assim, boa parte do time saiu, né? Saiu muitos jogadores do time, né? Então esse time meio que remendado, sem poder utilizar os reforços, ia jogar contra o Confiança. Então a gente já sabia que ia ser ruim, parafraseando ela. Só que o Vitória consegue nos superar muito. Assim, o Vitória consegue nos superar demais, cara. O Vitória consegue nos surpreender demais, assim. É, Eu acho que ninguém imaginava que o Vitória seria eliminado hoje do Confiança, assim. Ninguém. Só que aí o Vitória conseguiu trazer de volta para o torcedor. É engraçado, porque no meu caso, por exemplo, vou citar o meu caso pessoal, mas eu acho que é o de muitos torcedores. Esses 25 dias foram meio que um detox de tudo que o Vitória nos causou no início do ano até aqui, no início do ano até a pausa. Um verdadeiro detox. Por mais que você soubesse que o time estava lá fora da zona de rebaixamento e tudo mais, existia uma crise no Vitória até no momento da pausa, o Vitória estava em crise, o Vitória estava jogando nada na Série A, brigando demais para, enfim, não entrar na zona de rebaixamento, conseguiu ir para a pausa fora da zona de rebaixamento. Nesses 25 dias, a gente teve um detox. O pessoal se desligou do Vitória, conseguiu minimamente esquecer que esse problema na sua vida existe. Que você, durante 25 dias, não acordou pensando: putz, velho, como é que vai ser o próximo jogo? Será que Carpini vai mudar alguma coisa? Será que Carpini vai conseguir tirar alguma coisa desses caras? Durante 25 dias foi assim, um verdadeiro detox, um esquecimento desse problema na vida do torcedor que se tornou Vitória. O Vitória é um problema na vida do torcedor hoje, em 2025. 25 dias de esquecimento desse problema, de afastamento desse problema. No primeiro dia em que o torcedor volta a se deparar com ele, com o Vitória, no primeiro dia em que você acorda pensando, pô, hoje à noite tem joguinho do Vitória, vou ao Barradão, vou assistir na TV, no primeiro dia o Vitória já humilha o torcedor, já traz a crise toda de volta e já traz a lembrança do problema que era o Vitória antes da pausa e volta essa lembrança como uma avalanche, irmão, como um tsunami na cabeça do torcedor para causar raiva, para ele ir trabalhar na quarta-feira de manhã, para encontrar os colegas de trabalho, já com ódio no coração. Porque no primeiro dia de volta da pausa, a vitória já causa uma humilhação terrível ao torcedor. Parece até, a verdade é a seguinte, parece até que o destino é cruel com o Vitória. Porque a impressão que dá é que, tipo assim, o Vitória já humilhou o torcedor na Copa do Brasil, perdendo em casa para o Náutico na segunda fase. Foi uma vergonha o que o Vitória fez, sendo eliminado para o Náutico em casa, daquele jeito que foi, daquela atuação. Aí depois, o Vitória Sul-Americana, outra competição. O Vitória foi eliminado da Sul-Americana de uma maneira vergonhosa. Da única forma que ele seria eliminado, que é fazer um gol contra porque a Universidade Católica de Quito não queria nada. A gente falou isso demais. O Vitória foi eliminado da Sul-Americana possível, que era com um gol contra. E aí, parece que o destino, a CBF, sei lá, chegou e falou assim: tem algum torneio ainda em que o Vitória pode ser humilhado de maneira, eliminado de maneira humilhante para o torcedor? Porque a Série A não tem eliminação, né? Tem rebaixamento. Agora, eliminação em casa, esse tipo de humilhação, só faltava justamente a Copa do Nordeste. E aí parece que a CBF, o destino, chegou e preparou. Vamos botar isso aqui para o torcedor voltar com raiva para o futebol brasileiro, voltar a prestar atenção no futebol do Vitória com raiva, já ficar com raiva desde o primeiro dia, já abrir um buraco de crise no Barradão no primeiro dia. Vamos botar a Copa do Nordeste aqui. E olha que não era para ser assim, porque eu acho que todo mundo pegou a chave que o Vitória caiu e falou: pô, essa chave aqui é para o Vitória chegar à final, velho. O Vitória é de longe o favorito para chegar à final nessa Isso. nessa lado aqui da chave.
Não era para ser assim, essa dificuldade toda. Mas, cara, assim, o Vitória sempre consegue surpreender, como falou a minha amiga. O Vitória sempre consegue surpreender. Mais um jogo mais um campeonato em que o Vitória vai para a fase eliminatória e ele é eliminado de uma forma vergonhosa. Por quê? Vamos lá. Roteiro muito breve, né? Até mandei aí umas mensagens para Fábio dizendo basicamente o que eu ia dizer do jogo. A defesa foi uma M, uma merda. O meio-campo foi uma merda. O ataque, uma merda. Ninguém se salvou. Como é que o Vitória perdeu? Perdeu com a falha do goleiro. Num chute que foi do meio da rua, de Rafinha, com a falha de Lucas Arcanjo. Quando foi no começo do jogo? Não, foi nos acréscimos. Tipo assim, o Vitória tomou um gol nos acréscimos que o eliminou da Copa do Nordeste. E de um Um time que chute do tava meio da só se defendendo, né, naquela reta final. O Confiança só se tava feliz defendendo, com os só pênaltis, se né? defendendo. Mas a gente já estava falando, eu já estava conversando com alguns amigos, falando assim, pô, velho, um amigo que estava no Barradão falou: sabe o que é pior, velho? O pior é o seguinte: o pior é que eu vim, eu sou descarado. Tem um áudio do Vitória no famoso, né? Que um torcedor gravou e acabou viralizando, que o cara fala assim: sou sócio torcedor, pago minha desgraça em dia, vão não sei o quê, nananã. Vim para o estádio porque não me aputo. E aí começa a falar dos amigos que não foram para o estádio, né? Xingando os amigos. Aí ele citou esse áudio e aí falou: tô me sentindo assim que nem o cara do áudio. Sou sócio torcedor, vim pro estádio porque não me aputo, tal, não sei o que, blá, blá, blá. E ele falou: sabe o que é pior? O pior é que o jogo vai para os pênaltis. E eu vou ter que ficar mais tempo sofrendo aqui né, no Barradão, sofrendo com esse time. Para passar nos pênaltis do Confiança, numa terça-feira à noite. Com risco de chover, caiu uma trovoada lá no Barradão. E o pior é que não foi para os pênaltis. Eu falei, velho, você quer saber? Eu acho que não vai para os pênaltis. Eu acho que você vai ser poupado. O Confiança deve fazer um gol aí para piorar ainda mais a nossa situação. E aconteceu. Aconteceu nos acréscimos. Quer dizer, o torcedor não teve nenhum direito, o torcedor mais chateado não teve nenhum direito de, tipo assim, se o Confiança tivesse feito esse gol da classificação aos 15 minutos do segundo tempo, ia ter torcedor que falava, rapaz, ia falar assim, rapaz, não vai sair nada desse Vitória não, vamos embora, porque eu vou dormir mais cedo, amanhã eu trabalho de manhã, vou poder ir embora mais cedo. Nem isso o torcedor do Vitória teve direito, porque o gol saiu nos acréscimos. Então, assim, o cara teve que ficar lá até o último segundo do jogo para ver a humilhação do Vitória. Impressionante, velho. Impressionante. Pois Impressionante é, o que né? aconteceu hoje no Barradão. E quando terminou a fase de grupos, né, com o grupo do Bahia, né, que foi atrasado, a gente até fez aqui um apanhado aí, uma projeção, né, desse mata-mata da Copa do Nordeste. E assim, a vida do Vitória foi perfeita, né? De um lado, quatro times da Série A, e do lado do Vitória, ele, o único time da Série A, dois da Série C e um da Série D. Né? Não tinha nenhum time da Série B, por exemplo, o CRB, que inclusive acabou sendo eliminado na primeira fase. E a gente falava, se o Vitória não chegar à final, é um vexame. Né? E não só não chegou à final, como caiu num jogo em casa, né, contra o Confiança, que eu falei que é uma das piores defesas da Série C. Ela é a pior defesa da Série C. Tomou 17 gols em 11 jogos a equipe do Confiança. É a pior defesa até disparada, porque a segunda pior defesa tomou 14. Tomou 3 gols a mais do que a segunda pior defesa. Né? E o Vitória não conseguiu fazer um gol nesse time. Como vai fazer Não gol nos conseguiu times da Série criar. A? Não conseguiu criar. Não conseguiu criar, Fábio. Isso. Sim, vamos falando Vamos rapidamente sobre o começar. jogo aqui, cara. Só vamos entrar no jogo e aí o primeiro ponto eu acho que é a escalação, né? Um jogo em casa contra um Confiança, que obviamente ia vir basicamente para se defender. Thiago Carpini vai com três zagueiros, dois volantes, e aí a linha de cinco tem o Raul Cáceres, que não é dos laterais mais ofensivos. E aí, por que isso? É, Tem cara, justificativa? Era falta de eu, peças? eu acho que tem justificativa. Assim, numa, sei lá, numa
tentativa de defender muito o Carpini teria justificativa. Só que para o torcedor e para o próprio discurso do Vitória não tem justificativa. Eu só queria voltar para completar uma coisa. Você falou, esse time não conseguiu fazer um gol no Confiança que tem a pior defesa da Série C. Cara, o Vitória não conseguiu criar. Não conseguiu criar. É mais grave, Então, né? assim, não é nem você chegar e falar assim, pô, Não é que o goleiro do o Confiança foi o goleiro. melhor em campo, né? É. Não é o caso de você chegar e dizer assim, pô, pelo menos o goleiro trabalhou muito, o Vitória tentou, produziu, e aí o goleiro acabou salvando muito, a defesa do Confiança fez uma boa partida, e aí no finalzinho o Confiança achou um gol. Não dá para dizer nem isso, cara. Não dá nem para dizer isso. Falando sobre a formação, vamos lá. Tentando justificar o que para mim é injustificado. Carpini, claramente, na minha visão, botou uma formação meio que estudando ou tentando dar um entrosamento para aquilo que ele vai utilizar na Série A. E, sobretudo, para o jogo contra o Internacional, que é o próximo jogo do Vitória. Então, eu acho que ele quis usar parte do jogo do Confiança meio que para colocar em campo o que ele vem treinando ali no Barradão, desde essa Jogo treino volta de das férias. pré-temporada. Ele achou que era isso. Perfeito. Ele achou que era isso, entendeu? Ele achou que o jogo de hoje seria um momento de você colocar em campo o que ele vem treinando ali nas portas fechadas do Barradão, pensando na Série A e pensando a partir do jogo do Internacional, que é um esquema com três zagueiros, na Série A faz sentido, com dois atacantes, com essa formação que ele colocou em campo, três zagueiros, né? Dois volantes mais de marcação, que é o caso de William Oliveira e Ricardo Rila, Raul Cáceres, que é um jogador de lateral direito que ele confia mais. Então, assim, para a Série A, dá até para você tentar justificar uma formação como essa. É a formação que eu acho que o Vitória tem que utilizar mesmo na Série A. Nesse momento em que o Vitória tem que estancar uma sangria, tem que ir com esses três zagueiros mesmo. Uma formação mais próxima daquilo que o Vitória mostrou de bom em 2024. Só que o jogo do Confiança, irmão, não era o momento para Isso. isso. O jogo de confiança, como você falou muito bem, e eu concordo com você plenamente nisso da nossa live, era o momento do Vitória retomar a confiança. Com esse trocadilho péssimo ainda, mas que eu não tenho o que fazer. Era o momento de retomar a confiança, ganhar do confiança e ganhar confiança. Né? Que você vem. Não vamos esquecer que o Vitória foi para a pausa sob forte crise, como a gente falou aqui. O Vitória perdeu a vaga na Sul-Americana, o Vitória foi desclassificado Sul-Americano de uma maneira assim vergonhosa, vexatória, fazendo um gol contra em Quito e, portanto, fazendo o único resultado que lhe eliminava da Sul-Americana. E aí depois o Vitória foi para dois jogos muito ruins da Série A, que apesar de tudo, o Vitória apesar dos jogos ruins que ele fez na Série A, ele não entrou na zona de rebaixamento e conseguiu, até de maneira culposa, digamos assim, sem intenção, ir para a pausa fora da zona de rebaixamento. Então, esse jogo do Confiança, e ainda mais essa chave que tinha pela frente da Copa do Nordeste, era o momento do Vitória retomar a confiança. Ele voltar dessa pausa mostrando que ele pode mais para a temporada. E o Vitória acabou, eu acho que Carpini acabou menosprezando um pouco a partida. E é contra também o discurso do próprio Vitória, porque o presidente, numa tentativa de justificar o mau momento que o Vitória teve no Campeonato Baiano, ele falou várias vezes que o Baiano não era a prioridade do Vitória, que a prioridade era a Copa do Nordeste. Então não faz sentido você encarar o jogo de confiança dessa maneira. Para mim, a formação que ele utilizou é uma formação de fato tentando dar entrosamento e, digamos assim, campo, dando tempo de jogo para o que ele vem trabalhando no Barradão, as portas fechadas da Toca do Leão para a Série A, que é a formação com três zagueiros. E assim, não independe, porque não tem os reforços ainda. Não acho que seja isso. Eu acho que, primeiro, que os reforços seriam Rubem Rodrigues, que é meia, e o outro centroavante. Né? Seria um cara ali para disputar a posição com o Mateuzinho e o outro para disputar a posição com o Kaiser. Então, eu acho que não é a falta dos reforços, é de fato, e nem é a saída dos jogadores, porque o time que jogou hoje, tirando a ausência de Jamerson, que é o lateral esquerdo, o time que jogou hoje é um time muito próximo, se não igual, um time Isso. igual ao que ele vinha utilizando na Série A antes da pausa, né? Um time igualzinho. Agora, claro que
já indo para o jogo, essa formação com três zagueiros, dois volantes que não são volantes criadores, né? Uma coisa seria você entrar com essa formação com Ronald no meio campo, que hoje nem jogou porque está em processo de negociação com o time da Bulgária. Uma coisa seria você entrar com Ronald, outra coisa você entraria com PP, com Baralhas. Não foi o caso. Entrou com William Oliveira e Ricardo Hiller. Ricardo Hiller é o primeiro volante, mais primeiro volante que o Vitória tem, e o William Oliveira é Isso. um cara que meio que atua ali como segundo volante também, mas não é um cara tanto de criação, de passe. E o Então, Baralhas não é esses titular três desse zagueiros, time, Vitor? Por que ele não começou na hoje? minha visão, Fábio. Na minha visão, é. Só que na visão de Tava Carpini, poupando já para o final de semana? cara, desde antes da pausa, Baralhas não é titular do time de Carpini. Eu não consigo entender por quê. Assim, ele tem alguma questão com Baralhas, de que, no seu time, eu não tenho dúvida que Baralhas é titular, né? Pelo futebol que ele demonstra, pela capacidade dele. Agora, ele já vem encrencando com Baralhas há muito tempo. E ele prefere o William Oliveira e Ricardo Hiller. É o que ele tem preferido no time do Vitória. Ele escalou Baralhas após reclamações da torcida. Quando a É. torcida começou a pegar no pé e falar, pô, cadê Baralhas? Por que não usa uma formação com Baralhas? Aí que ele foi escalar Baralhas. Mas Nos sempre que ele últimos teve a dois opção. jogos, ele foi titular contra Corinthians e Cruzeiro. Jogou os 90 Pois é, minutos. depois que a torcida reclamou. Porque durante muito tempo ele vinha priorizando o Ricardo Hiller, por exemplo, nesse meio de campo. E ele não tinha o William Oliveira, porque estava machucado. Mas ele prefere Ricardo Hiller. Ele prefere o William Oliveira. Eu acho que isso é ativamente decisão de Carpini. Então, na minha concepção, ele tem que ser titular. Eu não vejo motivo nenhum. Você falou, poupar ele pro jogo do Inter. O cara vem de 25 dias, né, velho? Descansando. É, Então é a é. escolha mesmo de Carpini. É a escolha de Carpini. E com esse time, E Claudinho é a mesma outra coisa, né? coisa, Opção, né? opção, exato. Porque assim, se você joga Eu, com eu, três zagueiros, né? Em tese, era para você escolher o seu lateral mais agudo, né? Que no caso seria o Claudinho no lugar do Cáceres. E foi o Cáceres, o titular. pois é. Porque ele prefere Cáceres também, entendeu? Eu vejo que Carpini tem uma implicância, alguma implicância ali com, não é implicância, mas ele não confia tanto em Baralhas e Claudinho, apesar de eles serem os jogadores mais, digamos assim, qualificados para posições, né? Para as duas posições. Então ele usa muito Ricardo Hiller e William Oliveira e usa muito Cáceres no lugar de Claudinho. Claudinho até deu umas justificativas, né? Antes da pausa, porque ele falhou em vários gols, ele teve atuações muito ruins. E aí Cáceres acabou voltando agora após a pausa com algum mérito. Com algum mérito não, né? Por desmérito de Claudinho. Mas eu concordo que, por exemplo, no jogo de hoje contra o Confiança, eu até entenderia, de repente, ele entrar com três zagueiros, mas o meio de campo não podia ser William Oliveira e Ricardo Hiller, tinha que ser algum dos dois ali, tinha que ser Baralhas, pô. Até poderia entrar com essa formação, mas o lateral direito tinha que ser Cáceres, né? Não tem como. Então, assim, resumindo muito, cara, o primeiro tempo o Vitória não fez nada. O Vitória não fez nada, né? O Vitória teve um primeiro momento, assim, logo no começo do jogo, em que ele tentou alguma coisa, teve uma cabeçada de Hila, teve um chute de fora da área de Zé Marcos. Aí depois, no decorrer do jogo, as grandes chances que o Vitória teve foram dois chutes de Oswaldo, que foram bloqueados pela defesa do Confiança. Fora isso, assim, o Vitória não criou nada. E aí, no segundo tempo, o Vitória foi tão mal no primeiro tempo, e aí foi mal por quê, Vitor? O time estava claramente é, em desvantagem numérica mesmo, de ocupação de campo no território de ataque, porque eram três zagueiros e dois volantes de marcação. O cara da transmissão, né, o comentarista, não sei o nome dele, até chamou atenção para isso várias vezes, que eram cinco caras ali mais defensivos, basicamente povoando uma área do campo em que só tinha um jogador do Confiança, né? Os jogadores de ataque do Vitória estavam envoltos ali por vários jogadores de Confiança, com a linha de cinco, a linha de quatro. Então, do Confiança para marcar eles, né? Para cercar eles. Então era uma dificuldade numérica mesmo de atacar e também erro. Impressionante como o Vitória errou no primeiro tempo, erros de fundamento, erros técnicos. Mateuzinho falou na saída do jogo muito bem. Ele falou, cara, hoje a gente perdeu pra gente mesmo.
porque é impressionante como as coisas não deram certo, como a gente não acertava nada. Mateuzinho falou isso e eu concordo com ele. Muito erro no primeiro tempo, muito erro no primeiro tempo mesmo. Não foi só a escalação, a formação, foi erro dos jogadores mesmo. É, Erro de passe, erro de movimentação, tomada de decisão. E aí no intervalo, Carpini tomou uma vaia, né? A torcida do Vitória toda vaiou ele pesadamente, Fábio. E aí ele voltou no intervalo, já para o segundo tempo, com três alterações, né? Aí soltando mais o time para o ataque mesmo, que entraram Eric, Léo Pereira e PP, tentando soltar o time mais para o ataque. Surtiu efeito? Também não, porque a formação eu acho que foi corrigida em relação à do primeiro tempo, como eu falei, não foi só a formação do primeiro tempo. Teve a formação, mas também teve erro de jogadores, deficiência dos jogadores. No segundo tempo, ele corrigiu a formação, porque ele botou três atacantes, Léo Pereira, Eric e Kaiser, botou dois meias, né? Ou dois jogadores com capacidade de criação, que são Mateuzinho e PP. Ficou com um volante só, o William Oliveira, que é o cara que tem mais condição de armar. Tentou fazer alguma coisa de fato, no quesito formação tática, mas os jogadores continuaram errando muito. Continuaram errando em profusão, erro de passe, erro de cruzamento, erro de domínio de bola, erro de tomar decisão, muitos erros do Vitória. E aí, mais uma vez, o que é que a gente pode falar? Não é chance. O que é que o Vitória, digamos assim, na hora de fazer o VT do jogo, o que é que o cara lá do Globo Esporte vai escolher? Ele vai escolher esses lances aqui que eu estou citando. Não é chance criada, não é perigo. É só o lance que você vai falar assim, que você vai ver nos melhores momentos. É uma jogada que Lucas Alter pega após o escanteio. Lucas Alter, que é zagueiro, pega, sai driblando, cortando alguns ali na entrada da área e chuta fraco, não é isso? E a outra jogada é uma jogada que sobra para Claudinho, que entrou já faltando 15 minutos. Nos 15 minutos finais ele trocou de novo, botou Claudinho para tentar dar mais profundidade pelo lado direito. É, E aí, uma jogada que Claudinho pegou sobrando do escanteio. Ah, escanteio não. Após uma jogada pelo meio ali com o Eric, né? Ela acabou sobrando para Claudinho pelo lado direito. E aí ele meio que chutou e cruzou ao mesmo tempo, né? Foi um cruzamento porque não teve direção ao gol, mas também teve muita força. Então, é, a bola passou perto da trave, e Kaiser não conseguiu desviar, né? Então foi isso que o Vitória criou. E aí, já na reta final, quando o jogo estava com cara demais de ir pro pênalti, Rafinha chutou já nos acréscimos, né? Pegou e chutou do meio da rua, uma bola despretensiosa, eu acho, com força até, É, mas o gol se Lucas originou de Arcanjo um chutão do goleiro, né? De um chutão é pior que que cai no foi. pé do Foi um chutão jogador. do É, goleiro do Confiança, aí tem aquela confusão ali, aquela bola meio que confusa ali, né? Que ninguém consegue afastar, ela sobra pro Rafinha que chuta no meio da rua e Lucas Arcanjo aceitou. eu fiquei até com Que não impressão de teve desvio. desvio, né? Quando saiu o gol, fiquei com impressão de desvio, mas não houve, né? Foi mais uma curva na bola. E mesmo assim, foi no meio do gol também, né? Não é que foi uma curva porque que colocou a bola no canto, né? E aí realmente uma falha, que é mais uma péssima notícia, né? Um dos poucos jogadores do Vitória que ainda tem algum respaldo, apesar da falha na Copa Sul-Americana, ainda é o Lucas Arcanjo, né? E aí volta com um dos poucos jogadores que ainda conseguem de fato ajudar o time falhando, né? Então, ainda mais para a posição de goleiro, onde a confiança é algo importante, né? Tomar o gol que o Lucas Arcanjo tomou, obviamente não é bom. E é isso, Vitor Exato. Vilar. Eu, é, eu também achei, no momento que saiu o gol, eu achei que tinha sido um desvio que tinha matado ele. Mas depois, assim, olhando as reprises, eu não vi desvio nenhum. E aí como você falou, assim, eu acho que o Lucas é possivelmente o melhor jogador do Vitória na temporada, porque ele teve resultados também muito na conta dele, né? Em que ele salvou demais o Vitória, alguns pontos da Série A, aquele primeiro Bavin que ele segurou muito, ele pegou muito lá na Fonte Nova, no primeiro Bavi da temporada.
mas ao mesmo tempo ele tem acumulado algumas falhas que não são normais dele, né? Teve da Sul-Americana, como você citou, e agora essa. Então a gente, querendo ou não, são duas eliminações duras do Vitória, vexatórias, humilhantes, com falhas dele, né? Com falhas graves de um goleiro. Bom, antes da gente continuar aqui a nossa conversa, leia aqui alguns comentários da galera. O Saulo Lessa tá por aqui. O FP Dólar fala mão de alface pro nosso querido Lucas Arcanjo. O Paulo Pedro Melo fala que foi pior que o Everton no Mundial, né? Goleiro do Palmeiras que falhou. O Camui Ceará, ele fala que queria o Vitória na final pela valorização da Copa do Nordeste. Agora, novamente, as portas estão abertas para mais um título feio do Fortaleza. Bahia que se cuide. É, Gilson Souza tá por aqui, fala confiança, coraçãozinho. Torcida do Bahia também tá aqui, né? O André Bretti, também aqui feliz com a eliminação do rival. O Felipe Ferreira também tá por aqui. O Saulo Lessa fala que se for para perder, prefiro o João Bussi. É, Então, sobre isso, posso só te interromper para trazer um tópico? pode. Eu queria só lembrar aqui duas coisas. Em cima disso que Saulo, foi Saulo, né, que comentou, cara, Isso. pós-jogo, aliás, após o gol do Confiança, né, que já foi praticamente pós-jogo, o pessoal começou a gritar Carpini, Carpini, tipo, ironicamente, né, gritando o nome dele ironicamente. E aí depois cantou, Ei, Carpini, vai, nananana, Ei, Carpini. Então, assim, o pessoal realmente ficou muito na bronca com o Carpini, digamos assim, na conta do jogo, a conta vai para Carpini, apesar do desempenho dos jogadores ter sido um horror. Então, para a torcida, eu acho que a conta vai ficar no colo de Carpini, e aí levanta, como sempre. No final do jogo, eu vi muita gente comentando: tem que cair Carpini, não dá mais, tem que tirar Carpini. E aí, pô, é difícil, né, velho? Agora eu acho que não tem mais como fazer essa troca. Muita gente está chateada com o Carpini, acha que é a hora de trocar. É mais uma derrota que vai muito na conta dele, sim, porque, como a gente falou, a escalação inicial foi muito ruim, não dá para entender por que que ele não, por que que ele veio com três zagueiros, não dá para entender por que que ele não usou Baralhas logo de início, não dá para entender o que que ele tem contra Baralhas, assim, que ele acaba priorizando Milho Oliveira e Ricardo Villa em muitas ocasiões, não dá para entender por que não Claudinho, apesar das falhas, mas um jogo como esse precisava de um cara mais ofensivo. Mesmo o elenco sendo muito ruim, hoje, né, muitas escolhas de É. Carpini pesaram para a eliminação. Agora, o problema é, cara, eu acho que se Carpini tinha que sair do Vitória, era para fazer isso antes da pausa. Agora que ele já ficou 25 dias aí como treinador do Vitória, já está treinando o Vitória nesse retorno, é agora que vai demitir? Eu não consigo ver razão disso acontecer, entendeu? Mas assim, eu tenho a sensação que se perde do Inter e entra na zona de rebaixamento, e dependendo da forma que for a derrota, eu acho que fica meio que insustentável, não fica? O pior é que eu concordo com você, mas eu não. Entenda, é uma situação terrível, Fábio, porque é, eu não sou defensor todas as custas de Carpini, não, sabe? Eu concordo que, por exemplo, vamos lá, eu concordo que se perder para o Inter, por exemplo, é uma sequência difícil, né? Tá É. na tela aí, inclusive. O Vitória pega a Inter fora de casa, depois pega o Botafogo fora de casa. É uma sequência muito dura que o Vitória vai ter. Então, assim, se perde do Inter, perde do Botafogo e afunda na zona de rebaixamento, eu acho que sobra para Carpini, sim. Agora, e vou entender a razão, digamos assim, vou entender por que que isso aconteceria. Mas eu tenho que trazer também o argumento de que o time é muito ruim, né? É time de time rebaixado. Um dos erros de time rebaixado é fazer a troca de treinador num momento muito ruim. E o Vitória, querendo ou não, faria essa troca após desperdiçar, portanto, seria um desperdício de uma pausa.
Entende o que eu tô falando? Você passou 11 dias trabalhando com esse treinador aí, porque o resto foi férias, né? Mas, de qualquer forma, enquanto o time estava descansando os atletas, ele estava ali reunido com o novo diretor de futebol, definindo as diretrizes para essa pós-pausa. E aí ele passou esse tempo todo trabalhando ali com o diretor novo de futebol, definindo como é que vai ser o segundo semestre. E aí passa 11 dias treinando com o elenco, 10 dias vai treinando com o elenco. E aí perde do Confiança, perde do Inter, se demite. Eu entenderia o coração, tal, entende. O meu coração entende, mas é um timing terrível. É um time É de porque você ninguém pegar contava tudo com que essa você fez. eliminação, né? Eu acho que passa muito por Ninguém, isso, ninguém, assim. ninguém, É. ninguém, ninguém. Porque se ganha hoje, se classifica, você estanca pelo menos até o jogo contra o Inter, né? A crise, né? Só que agora você já começa o jogo do Inter com a crise ainda maior do que você tinha na pausa, né? Então, assim, foi um desastre completo e assim, foi eliminação, não jogando nada contra um time da Série C. O Vitória há muito tempo não ganha a Copa do Nordeste, né? Tem esse detalhe, tinha essa expectativa de ter uma vida teoricamente mais fácil pelo chaveamento e não aproveitou, né? Então, tudo isso pesa, né? Então, eu acho improvável, tá? Assim, se perder do Inter, dependendo da forma que seja derrotado, eu acho que É, dificilmente não, eu acho, enfim, eu concordo. Mas, velho, eu acho que se era para trocar antes da pausa, sabe? Não, sim, eu Teve acho que o o ideal era momento, esse mesmo. o momento aí de trocar. Eu acho que depois da eliminação da Sul-Americana, pedia muito isso aí, porque aí teria dois joguinhos, iria para pausa com um treinador novo. Ele teria dois jogos ali para poder até observar o elenco. Depois iria para pausa e, enfim, teria essa É, oportunidade e é não mais rolou. o grande problema desse jogo é porque a muleta, né, o argumento utilizado para manter o Carpini era que, pô, o time é muito fraco para a Série A, né? Tinha esse argumento. Então, a culpa dele ficava ali meio dividida com a fragilidade do elenco. Mas quando você perde para um time de Série C com as digitais do Carpini, esse argumento também se perde, né? Porque assim, por mais que o time do Vitória não seja um grande time, ele é muito melhor do que um time vice-lanterna da Série C, né? Assim, dava para ter ganho com quem tava jogando, né? Irmão, dava para ter ganho. Eu tô muito chateado. É difícil fazer uma avaliação porque eu tô muito puto, velho, com o que aconteceu hoje. É o que eu tô falando, velho. Assim, você falou tudo. Eu acho que a muleta de Carpini é muito grande, assim, é uma muleta da Zorra, né? Você falar que o elenco é ruim para a Série A é mesmo. Agora, as humilhações que o Vitória teve nessa temporada, que eu citei lá no início, foram todas contra times ou em situações em que o Vitória não dependia da força do elenco. Então, por exemplo, contra o Náutico no Barradão, a eliminação da Copa do Brasil, Isso. o elenco do Vitória é melhor do que o do Náutico. Aí foi deficiência mesmo do trabalho realizado pelo Vitória, seja dos jogadores, seja do técnico. Não tem. Aí depois a eliminação da Sul-Americana, que foi contra a Universidade Católica, ali era um jogo, meu amigo. Você pode até, eu acho que não, eu acho que a Universidade Católica é inferior tecnicamente ao Vitória. Mas ali, meu irmão, podia ser bicho, o PSG, do jeito que o Universidade Católica encarou o jogo, com o time em reserva, querendo Isso. nada, o Universidade Católica estava se arrastando para o jogo acabar. Se arrastando. E outra coisa, o Vitória ia se classificar. A única coisa que o Vitória não podia fazer era fazer um gol contra. E o Vitória fez. Não tem como, brother. Sabe? O Vitória fez um gol contra. E agora contra o Confiança, porra, é o que você falou. Eu acho que por mais que o time do Vitória seja ruim para a Série A, ele é superior a um time que está na zona de rebaixamento da Série C. E o técnico me vem com três zagueiros, dois volantes, esse pacote todo que a gente já falou. É, Bom, é enfim, velho, isso. É,
Eu acho que Carpini tá muito mal. E assim, vou te dizer, se ele perder, obviamente, do Inter e do Botafogo, eu tenho certeza que talvez do Red Bull também, né? Talvez dê um jogo do Red Bull por ser em casa. Talvez ele caia, mas é obviamente que seria uma queda. Se acontecer de hoje para amanhã, inclusive, que eu não me surpreenderia, de qualquer forma é um time muito ruim. É um time de um time que está querendo ser rebaixado mesmo, né? Que jogou fora uma pausa. Exatamente. Mais comentários aqui. O Antônio fala que Carpini vai ficar com esse papo furado. Salvei o time ano passado. Fiz a segunda maior sequência de triunfos do clube. Blá blá blá. Quer viver de passado, vai treinar o Santos. Perdeu a torcida. Carlos Júnior fala que só veio aqui deixar o like dele, mandar um abraço, mas ele não quer ouvir nada sobre o Vitória hoje. Vitor Vilar também não queria falar muito, não, viu? Por ele seria podcast 45 segundos. Falava só que foi tudo uma Exatamente. M e ia dormir. É, o Leonardo, o Leonardo Piaulino fala: a diretoria bancou, então tem que aguentar. Mas, enfim, a gente já viu vários diretores e presidentes bancando de manhã e demitindo de tarde, né? Então isso não quer dizer muita coisa, não. Fred Figueroa disse que vai pegar uma coquinha aqui para acompanhar a live. Cássio Zirpoli falou que foi um crime inafiançável no Barradão, né? Essa eliminação do Vitória, né? Essa classificação do Confiança. O Edval Viana fala que era a vida mais fácil para chegar à final era essa do Vitória. E o Raul Paz lamenta que agora a final vai ser entre um time de Série C contra um time de Série A. Mas o time de Série C tem o seu valor, tá? Série C é competitivo. Falou com seu Bom, orgulho aí. inclusive acho que o Botafogo foi o último time de Série C a chegar a uma final de Copa do Nordeste. Foi em 2019. Perdemos para o Fortaleza a final. Bom, quem também tá por aqui, né? Tem muito torcedor do Bahia aqui feliz, né? O Felipe Leite fala que tristeza, com emojis de risos. O Paulo Pedro fala. Tá todo mundo aqui para ver Isso. a minha desgraça, né? Para Inclusive, ver a grande minha audiência, humilhação. viu? Grande audiência aqui, pelo A horário. tragédia atrai, Isso, a tragédia emociona. E ainda tem uma figura como essa que claramente irritada para poder falar, é ótimo, vai gerar muito like. Eu tô pena, tô puto da vida. Deixa um like, tá, galera? Pelo menos isso. Sir Jeff tá aqui. Também Wesley Bonfim. Também tá por aqui. Fala, vamos Dragão, né? Feliz, né, com a classificação do Confiança. Méritos do Confiança também, né? Obviamente que o Vitória não fez por onde, mas Confiança não tem nada a ver com isso. Foi lá, fez o seu jogo. É um time inferior, mas conseguiu a classificação. Cláudio Santos fala, fica Carpini e risadas, né? Deve, obviamente, ser torcedor do rival. Mara Costa fala, pega Leão, rumo ao Hexa, kkkk. Henrique Freitas fala, não temos técnico, isso é um fato. E o Pablo Daniel falou algo importante, viu? Pagar R$ 100 para ver o Vitória que há 5 jogos sequer faz gol ou pagar os mesmos 100 para ver 100 gols no Experience. É isso, né? Lá não tinha 0x0 não, viu? Acho que nenhum jogo foi 0x0 lá no Experience. Pablo Daniel mandou um superchat aqui, fala Vilar, ponto de exclamação. Pensei que era Arthur hoje, não. Arthur está com o seu Santa lá na Série D. Tá também se preocupando, viu, ultimamente. Alisson Silva, confiança, avança. Ele já avançou, né, para as semifinais. O Fernando Luiz fala que 3 zagueiros contra o Confiança em casa é bronca, viu? Exatamente. Assim, muito mais importante do que você treinar um esquema tático para o jogo do final de semana contra o Inter era você se classificar e readquirir a confiança, Vitor. Assim, entre arriscar uma classificação para treinar um esquema, assim, era muito melhor entrar com uma formação mais ofensiva, talvez nem desse
resultado, né? Porque no segundo tempo foi com a formação mais ofensiva e também não conseguiu fazer o gol. Mas entre uma coisa e outra era muito mais importante classificar para o time recuperar o ânimo, né? Enfim, e sem falar que é uma grana interessante, né? Na Copa do Nordeste você passa de fase ali, entra uma grana, não é grande coisa, mas para um time da Série A, para o Confiança certamente é uma grana muito que vai fazer muito mais diferença do que para o Vitória na Série A. Mas é uma classificação, é acabar com o jejum, né? De não marcar gol, de não vencer. E isso psicologicamente, né, para um time que está muito perto do Z4, é muito importante, né? Então você vai jogar um jogo decisivo, que é um confronto direto contra o Inter, né, que está na zona de rebaixamento, desgastado porque teve que jogar e com o psicológico abalado. É, o... Falando do Experience, né? O Vitória hoje tinha o jogo Conta de Luz. Era o jogo Conta de Luz dele, Isso. que era um dos nomes dos times, né, do Experience. Era a Conta de Luz, cara. Você chegar e ganhar do Confiança nessa fase do campeonato, depois de 11 dias treinando no Barradão, depois de descanso, né, não tinha mais papo de desgaste, era você chegar, fazer sua conta de luz e ir pro jogo do Internacional, aí sim para Vera, né, para você pegar a Série A, que é o desafio que o Vitória tem principal. Você tinha que, como você falou, adquirir a confiança para enfrentar o Internacional. O que aconteceu foi que o Vitória não fez a conta de luz, e aí, em vez de ir para o jogo do Internacional zerado, porque ele iria para o jogo do Internacional com o mesmo peso. É um jogo fora de casa, contra o Inter, brigando para permanecer fora da zona. E agora ele, em vez de, digamos assim, zerado, né, com a confiança ali amarelinha, ele vai para lá com confiança vermelha, porque houve uma confiança para baixo, né, uma confiança negativa, confiança. É difícil a gente estar enfrentando Aumentou a confiança e desconfiança, né, agora. Aumentou a isso, exato, desconfiança. a desconfiança. Perfeito. Melhor assim. Mas aí eu acho que o Vitória vai mais pressionado para o jogo no Internacional por conta disso. No erro de leitura do Carpini, eu acho que houve um erro de leitura sim, porque o início do jogo, né, com aquela formação muito cautelosa, eu acho que condicionou boa parte da atuação do time no primeiro tempo. Não foi só o lado da escalação, como eu falei, mas também da atuação dos jogadores. E aí, no segundo tempo, ficou escancarado que foi a atuação dos jogadores, né? Ficou escancarado porque ele trocou o time para uma formação que ele deveria ter entrado em campo com ela. E eu acho que desde o início era para o Vitória, vendo o jogo de confiança como um passo importante para esse momento da segunda parte da temporada, era para ele ter entrado com dois zagueiros, três atacantes, dois jogadores mais ofensivos, né? Um Mateuzinho no meio campo, um Mateuzinho, o PP, que é um cara que sabe fazer a volância, mas também a parte da armação e jogadas. E aí ele entrou no segundo tempo com essa formação, só que já era tarde, né? Eu acho que os jogadores trouxeram um peso da má atuação do primeiro tempo. Eu Das acho que isso vaias, né? acabou influenciando também as vaias no intervalo, como você lembrou bem. Então acho que isso influenciou também na atuação individual deles no segundo tempo. E ficou claro também que não foi só uma questão de formação, né? Os jogadores erraram muito também no segundo tempo. Foi muito erro, velho. Muito erro, sim. Não dá nem para, não vou ficar aqui analisando a fundo o que aconteceu no jogo, porque era erro de passe, erro de tomada de decisão, erro de movimentações erradas, erro de domínio de bola, erro de fundamentos em geral. O Vitória só teve, volto a dizer, qual foi a melhor chance do Vitória? Foi uma bola que Eric conduziu pelo lado direito no segundo tempo. Ele ia ser desarmado pelo jogador do Confiança, ela sobrou para Claudinho. Claudinho deu um chutamento e Kaiser não alcançou no segundo pau. Foi isso que o Vitória criou. O resto foi É. jogada de Oswaldo, chute bloqueado pela zaga. No primeiro tempo teve duas assim. Aí no segundo tempo teve um chutezinho de Renato Kaiser no gol fraco, um outro chute de Mateuzinho também, já no começo do segundo tempo. Teve aquela jogada do Lucas Alta, que ele driblou todo mundo, chutou fraco. O Vitória não criou. O Vitória não criou. Para você chegar e dizer, pô, essa aqui foi uma... Nem para você dizer assim, pô, essa chance aqui o goleiro brilhou. Não teve. Bom, tem um superchat aqui do Igor Duran. Ele vê um lado bom. E ele pergunta também, né? Amigos, o Vitória agora se dedica exclusivamente ao Brasileirão. Muitas semanas livres. Tem algum lado bom? Tem algum lado ruim? Vai treinar mais agora.
Isso é bom? Cara, eu acho que assim, de qualquer forma, a Copa do Nordeste não ia pesar tanto no calendário, É, sabe? seriam 3 Eu jogos a mais, só. né? Pois é, se o Vitória chegasse à final, ia ser só mais 3 jogos no calendário, né? Não ia pesar tanto assim no calendário. Então, eu acho que nesse quesito não faz tanta diferença, eu acho, para o calendário do Vitória. E eu acho que não tem nem tantas datas definidas ainda da Copa do Nordeste, né? Não está muito claro ainda É. como é que vai ser a competição. Então, acho que não diferencia tanto, não. E outra coisa, assim, só jogando Série A, o Vitória não vai ter um jogo. Entenda, se esse jogo do Confiança acontece no meio da Série A e de repente é um momento do Vitória se recuperar, porque acaba, né, pegando um time teoricamente mais fraco, né, teoricamente, porque é da Série C. Pode ser que esse jogo seja um momento ali do Vitória desviar um pouco o foco da Série A, daquela pegada muito forte que a Série A tem. Não vai ter mais. Na Série A, ter só a Série A para focar é bom por um lado, porque você consegue treinar mais de olho nos adversários da Série A. Por outro, quando você pega uma sequência como essa que vem aí, Inter, Botafogo e Red Bull Bragantino, você também tem a chance de ter uma porrada atrás da outra sem ter aquele joguinho, né? De primeira fase da Copa do Brasil, de primeira fase da Sul-Americana, de primeira fase da Copa do Nordeste para amenizar o calendário. E eu acho que outro ponto preocupante aí pro Vitória é que, pelo menos até agora, né? A janela não foi lá muito animadora, não, viu? Renzo Lopes e Rubem Rodrigues, assim, eu confesso que eu não conheço muito bem os jogadores, mas vão ser jogadores que vão jogar pela primeira vez, por exemplo, no futebol brasileiro, né? São mais apostas do que certezas. Claro que vai abrir a janela, mais jogadores podem chegar aí no decorrer dessa janela, mas até agora não muda muito o nível do time, né? Quem chegou. Cara, eu aproveitando a presença de Fred aqui, eu acho que ele está aí na audiência. Fred me perguntou essa semana, né, para fazer a live, né, mais ou menos quais são as novidades do Vitória e tal, como é que tá a janela, tudo mais do Vitória. E eu falei para ele que eu achava essa janela que o Vitória está fazendo agora em 2025 uma janela muito parecida com a que o Vitória fez em 2018, que é o ano do último rebaixamento. O Vitória, em 2018, trouxe 3 jogadores gringos que ninguém nunca tinha ouvido falar. Eram caras que eram, digamos assim, de uma prateleira, de uma segunda prateleira do mercado gringo. Porque você tem a primeira prateleira do mercado gringo, você tem a segunda prateleira do mercado gringo. Então, o Vitória trouxe uns jogadores que não eram destaques assim lá em 2018 do próprio mercado deles. Talvez o de maior destaque assim era Walter Bol, que era visto com alguma animação, digamos assim, pela imprensa argentina, pelo pessoal que acompanhava ele lá na Argentina. Mas o Marcelo Benítez, o Marcelo Melli, jogadores que chegaram em 2018 ali, o Vitória estava em crise em 2018, foi para a pausa da Copa do Mundo, né? Estou citando 2018 também porque teve uma pausa como essa. Foi para a pausa da Copa do Mundo com a promessa de reformular o elenco, de olhar mais para o mercado gringo, na expectativa de reformular o elenco. E aí trouxe esses 3 caras e ninguém rendeu. Assim, Marcelo Melli foi uma negação, Walter Bol foi uma negação ainda maior, foi um dos maiores problemas do Vitória, porque ainda gerou uma dívida que o Vitória não pagou e aí teve transfer ban e tudo. E o Benítez foi talvez o único que jogou, mas também não entregou muita coisa. Trouxe esses jogadores da segunda prateleira do mercado gringo muito na expectativa de criar uma coisa na torcida, né? Porque quando você traz um jogador que é meio lado B do Brasil, todo mundo acompanha. Então você pode Uhum. categorizar, categoricamente dizer, ó, esse cara aí não vai dar em nada. Quando é um jogador do mercado como esse, sul-americano, convenhamos que tem algumas pessoas que acompanham muito, mas tem pessoas que a maioria da torcida não sabe quem é. Ninguém sabe quem é um Rubem Rodrigues. Então, você gera uma expectativa de ver o cara, mas não gera, digamos assim, uma avaliação negativa, né? Uma decepção logo de cara, porque ninguém conhece muito a fundo o cara.
o jogador. Então, eu acho que é uma janela muito parecida com a de 2018. Teve a pausa, o Vitória entrou na pausa com crise, veio uma promessa de reformulação, muitos jogadores saindo do Vitória, vindo em reforço, sobretudo de fora do país, e aí você trouxe dois caras que ninguém sabe quem é. Ah, tem um pessoal aí que trabalha com análise, scout de jogador e tal, que acompanha o futebol no mundo todo e sabe dizer, analisar quem é. Claro que tem profissionais disso, dessa área. Mas a torcida, em geral, ninguém sabe quem é Rubem Rodrigues, quem é Renzo. Não sabe, velho. Então, você acaba gerando uma expectativa de ver você só vai conseguir ter a. Você gera uma expectativa de falar, pô, chegou um camisa 9, chegou um camisa 10. Mas você não sabe dizer se eles vão de fato chegar para resolver o problema do Vitória. Entende o que eu tô falando? Por enquanto, para mim, a janela é bem decepcionante. É uma janela realmente de que Não Carpini muda o não vai patamar, né? ter. Não, Carpini não vai ter muita coisa não para trabalhar nesse segundo semestre por enquanto. Isso. E as deficiências estão aí, né? Zaga, lateral É. esquerda que perdeu o Jamerson, né? Já era um problema, agora ainda maior sem Jamerson. A zaga que só tem basicamente três zagueiros aí que são confiáveis, né? Que são os três que estão jogando, né? Centroavante agora tem dois, um é Renato Kaiser, o outro é aquilo que eu falei, né? Tem um centroavante. Se o Renzo vai conseguir resolver a vida do Vitória, a gente não sabe, né? Por mais que tenha as análises e tudo mais, a gente não sabe. O Não é um Renzo cara que até você é chega o aí. que gera melhor expectativa, né? Tem Tem um bons passado, números, né? tem um histórico bom de goleador, né? Com bons números e Isso. tal. Tem alguma expectativa sim, mas só em Mas, campo para a enfim. gente ter a certeza, sabe, Fábio? Pois é. Bom, vamos pro campinho? Acho que vai ser rápido, né, Vitor Vilar? Esse campinho de hoje, Vai. porque não teremos muitas cores diferentes aí dos vermelhos, né? Do laranjinha ali do vermelho. Teremos agora o podcast 45 segundos. Todo mundo vermelho. Acabou. Ninguém se salva, ninguém foi nem Aqui, razoável. ninguém se salva. Não, ninguém salva. Ninguém salva. Eu me recuso, eu me recuso. Bom, Pode, então, pronto, para Márcio não Souza. dizer que, para não dizer que todo mundo foi vermelhão, pode botar um laranja em Mateuzinho. Um laranja em Mateuzinho. Mas pela Um entrevista laranja. depois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pela- Ele brilhou na entrevista. Foi muito É. boa a entrevista dele. Cara, vamos lá. Vermelho sangue, isso, sangue, sangrando para Lucas Arcanjo. Não me peçam para ficar analisando aqui, né? Pô, não tem como, velho. A atuação do time foi coletivamente muito ruim. Mas alguns pontos, tá? Vamos lá. Alguns pontos. Eu poderia chegar aqui analisando cada um e ficar botando, ó, esse aqui é vermelho e tal, não sei o quê. Eu não vou fazer isso. É todo mundo vermelho, exceto Alter, Mateuzinho. Lucas Alter e Mateuzinho. O resto é vermelho, tá? Aí, pontualmente, o que é que eu posso analisar aqui? Zé Marcos, para mim, hoje, fez uma partida extremamente insegura, até que atuou, de certa forma, ofensivamente criando alguma coisa, porque teve um chute dele no começo do jogo, depois teve uma das chances que o Oswaldo teve, né, de finalizar em cima da defesa. Foi um lançamento de Zé Marcos que Cáceres ajeitou, né, escorou dentro da área para ele, e aí ele veio de frente para o gol e acabou estando bloqueado. Então, o Zé Marcos teve aquelas oportunidades ofensivas, assim, né? Ele criou alguma coisa ofensivamente, mas defensivamente ele quase entregou um gol no início do jogo. Ele fez um recuo errado para Edu e quase entregou. Em muitos outros momentos também ele foi muito inseguro. Então, acho que ele foi mal. Edu hoje atuou centralizado. Não gostei. Eu prefiro Edu pelo lado direito. Eu acho que ele colocou Edu centralizado para poder liberar mais Lucas Alter como o zagueiro do lado direito, que Alter é bom na saída de bola. Talvez entre os três aí seja o cara que tem mais qualidade mesmo para apoiar o time no momento ofensivo. Só que acabou prejudicando Edu. Eu acho que Edu não foi bem. Como o zagueiro da sobra ali, o zagueiro central. Alter
Foi bem, tipo assim, eu acho que dos três zagueiros foi o que melhor atuou e também tentou criar alguma coisa, né, apoiar no ataque. O resto, velho, ofensivamente não vou nem comentar. Osvaldo, Renato Kaiser, todo mundo foi muito mal. Mateuzinho foi um cara que tentou dar uma lucidez ali no meio de campo. Algumas enfiadas de bola, né, que ele tentou fazer, mas assim, ainda muito abaixo do que Mateuzinho pode criar para o Vitória. Agora que ele é o camisa 10, né? Ele oficialmente é o camisa 10 do Vitória, ele tem um peso ainda muito maior, assim. É claro, quando dá a camisa 10 para ele, o tamanho da responsabilidade que ele tem no Vitória, de ser um jogador protagonista. Ele não foi protagonista hoje quando o Vitória precisou. Apesar dele falar no final da partida que o time perdeu para si, né? Eu acho que ele também tem que pensar até que ponto ele foi protagonista na entrevista. Show de bola. Ele foi muito protagonista na entrevista, mas em campo ele foi protagonista? Eu acho que ele não foi. Eu acho que em determinados momentos ele fez uma atuação muito, muito, muito abaixo do que Mateuzinho pode entregar. Isso tem sido recorrente. Eu acho que em 2025 o Mateuzinho está muito longe de ser o jogador que a gente viu em 2023 e 2024. E o jogador que mereceu receber essa camisa 10 do Vitória agora. Mas é isso, velho. Ainda assim, Mateuzinho talvez tenha sido o cara que mais tentou participar, tentou, né, que acertou ali no meio de campo alguns passes, né, algumas enfiadas de bola. Mas de resto, todo mundo foi muito mal, velho. Um destaquezinho, não de atuação, mas chamar a atenção de que hoje jogou o Maicon Jesus, né, que vai ser o substituto de Jamerson aí por enquanto, pelo menos na nesse momento em que o Vitória ainda não contratou ninguém para lateral esquerdo. Então vai ser ele, e eu acho que ele foi mal. É um menino que tem o porte físico, que tem a capacidade física, realmente dá para ver isso, mas não acertou nenhum cruzamento. Erra muito nos cruzamentos, menino que não consegue chegar com enfim, com a eficácia ali no último terço do campo, né? Erra muito tomar decisão também. Ainda é um menino, não dá para pedir É muita muito coisa, jovem, não. né? Muito jovem. E o resto é isso Bom, aí, velho. e o Carpini não seria diferente, né? Se os Não tem jogadores como. foram A praticamente todos prancheta já tá vermelha vermelhos. para ele aí, ó. A É. prancheta vermelha para ele já. E Bom, a e o Cândido Carpini sangrou, né? Porque é falhou. pior em campo, né? Ele podia ser o único se terminasse 0-0, digamos, né? E não tivesse, digamos, se fosse um jogo de pontos corridos, ele seria o cara que sairia ali com o amarelo, porque não trabalhou. Mas no final das contas, ele trabalhou para menos, né? Falhou feio. E a sua leitura, Vitor, sobre de fato o Carpini ter colocado essa formação pensando no Campeonato Brasileiro, foi que ele falou na coletiva o seguinte: não encontramos a formação que entregue o que a gente precisa. Temos que seguir trabalhando para encontrar esse caminho. Então, claramente, foi uma formação pensando na temporada, né? E não pensando numa estratégia específica para esse jogo. E ele falou que não joga a toalha, viu? Ele falou: o dia que eu entender que não é mais o caminho, vocês vão saber rápido. Eu não jogo a toalha, eu tenho convicção no meu trabalho. Então, se for esperar para o Carpini pedir para sair, ele não vai sair, ele ainda acredita no trabalho dele. Vamos ver se a diretoria também acredita, né? Essa é que é a grande incógnita no momento. Vou parafrasear. Não, não, não sou desse. Não, só para exagerar aqui, fazer um papel torcedor chateado, né? Que eu estou fazendo desde o início aqui da. Vou parafrasear Fred. Sabemos que o Vitória não tem treinador. Agora vamos saber se tem presidente. Muito bem. Eu acho que esse jogo contra o Inter será o jogo chave, né? Se perder, eu acho que não já vai entrar na zona e já não vai ter. Aí tem jogo contra o. Até acho que contra o jogo contra o Botafogo já é no meio de semana, né? Tem esse detalhe, então talvez não tenha nem tempo hábil ali. Na verdade, os Isso. três próximos jogos são seguidos, né? Basicamente, né? Em um intervalo ali de 8 dias. O jogo contra o Inter, contra o Botafogo e depois contra o Bragantino em casa. Talvez o Carpini ganhe esses três jogos, né? Para ter uma nova Isso. avaliação e aí definir se ele fica ou não. Mas fato é que a situação fica insustentável, né? Como a gente já falou aqui, tem a questão do elenco, mas pô,
o elenco do Vitória tem que ser suficiente para eliminar um time que está na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Só para rapidinho me falar sério, que eu falei brincadeira, mas depois o pessoal me cobra aí, né? Velho, eu falei brincadeira, mas assim, eu acho que Carpini, óbvio que ele tem que acreditar no trabalho dele, né? Ele não tem que jogar a toalha, porque se o técnico jogar a toalha, eu só vi um caso na minha vida de um técnico que jogou a toalha, que nem ele acreditava mais no trabalho dele e ficou no cargo, que é o caso de Henderson e o Sport, o famoso É, caso. O técnico tem que confiar no trabalho dele e não jogar a toalha. Agora é o que você falou, Fábio. Eu acho que você. Por isso que eu nem queria falar muito sobre isso, que você definiu bem. Quem tem que sentar agora e avaliar se confia no trabalho de Carpini ainda é a diretoria, né? Porque hoje foi muito na conta dele. Hoje foi muito na conta dele. E teve outros episódios da temporada que também foram. E que não dá para usar a muleta da deficiência do elenco. Não dá para você usar a muleta. Aí você chega e fala, não encontramos ainda a formação. Cara, é, estamos em julho, não encontrou ainda a formação. Ficou 11 dias aí treinando, né? 11 dias treinando e a primeira partida após esse período de treinamento é isso aí. É uma derrota por confiança que o time não criou. Então, se você não encontrou a formação ainda e tá com esses problemas. E é fato, viu? Ele não encontrou a formação ainda. O Vitória já teve nessa temporada várias formações. O Vitória se propôs jogar com quatro na zaga e mais homens no ataque no meio de campo. O Vitória já tentou jogar até com falso 9 durante um determinado momento, né? Que o Wellington Rato fez essa função. O Vitória demorou, inclusive, para poder começar a utilizar três zagueiros na Série A, passou a utilizar muito ali na reta final antes da pausa. Então ele tá realmente tateando muitas formações e não consegue encontrar nada. Isso aí, para mim, é problema de técnico, entendeu? Isso fala sobre o trabalho dele também. Então é isso. é isso. Preocupante é a situação do Vitória, que volta a campo no sábado, às 4h30 da tarde, no Beira-Rio, contra o Internacional. Inter que está na zona de rebaixamento, né? O Vitória é o primeiro time fora, é, e o Inter é o primeiro time dentro, né? Então, em caso de derrota aí do Vitória, a equipe entrará na zona da degola, né? Então, é jogo importantíssimo e dificílimo, né? Porque apesar do Inter estar no Z4, ele não vai ficar no Z4, né? Tem um elenco que uma hora ou outra ele vai sair, que já não é o caso do Vitória, porque a gente já não tem essa mesma confiança, né? Então, é um jogo super difícil aí, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no próximo sábado, e também estaremos aqui, né, para trazer todas as análises desse confronto. Bom, é isso, Vitor Vilar. Quer falar mais alguma coisa desse jogo? Não, não, não. Quero minha cama. Quero esquecer que o Vitória existe por 3 dias, pelo menos. Mas tem Real e PSG hoje, para você limpar as Ave vistas. Maria. Graças a Deus. Bom, isso é o bom, esse é o lado bom da vida, né? É você esquecer que o Vitória. Não, quer dizer, velho. Porra, Fábio, você me lembrou uma coisa ruim. Não é um jogo qualquer do Real Madrid, né, velho? É o jogo da Pode semifinal ser, da Copa do Mundo. para você pode ser duas eliminações em menos de 24 horas, né? É isso que eu tava pensando aqui agora, velho. E lá não dá para reclamar do adversário, né? O adversário realmente é um adversário forte, Isso. complicado. Então, espero que meu outro time, o meu espanhol, né, o meu lado espanhol, amanhã fique feliz, porque hoje o meu lado baiano está enfurecido. Não sei nem como é que eu vou conseguir dormir. Vou ter que tomar um calmante aqui, ó, alguma coisa para me relaxar, que eu tô muito pirado, muito chateado mesmo. Obrigado, Vitória. Obrigado de verdade, Vitória, por me lembrar que você existe e me lembrar dessa forma, assim. Eu tava feliz, cara. Foram 25 dias de alegria em minha vida. Aí bastou 90 minutos para as minhas energias serem sugadas. Tipo, não tem um dementador? Acho que é o dementador do Harry Potter, aquele bicho que suga a energia de alguém, não tem isso? No Harry Sim. Potter? Foi tipo isso, pô. Eu tive minha energia sugada, assim, ó. Eu senti minhas energias saindo, assim, pelos meus olhos, pela minha boca, pelo meu nariz e não em direção à televisão. Tô puto. Tchau. Mas se... Não aguento mais, Tchau, Fábio. Vitor Vilar. Mas se prepare, viu? Nos próximos 10 dias tem mais 3 jogos do Vitória. Então você prepare o seu emocional aí.
Valeu, Vitor, boa noite. Valeu, tamo junto aí, até a próxima. Valeu também, Márcio Souza, que esteve na direção aqui desta live. Valeu para todo mundo que acompanhou aqui, mandou mensagem. A audiência é bem legal, tá? A eliminação do Vitória hoje, a eliminação não foi boa, mas pra gente, números bem interessantes aqui neste telecast de confiança. Classificado para semifinal da Copa do Nordeste, venceu fora de casa o Vitória por 1-0 e agora espera o vencedor de CSA e Ferroviário, né, que vão jogar nesta quarta, como também os times da outra chave. Teremos Sport e Ceará na Ilha do Retiro, Bahia e Fortaleza na Fonte Nova. E claro, esses dois jogos terão aí cobertura completa, né, no pós-jogo aqui no 45 minutos. Valeu, tamo junto e até a próxima. Deixa o like, hein, galera? Não esquece.